Bem-vindos a mais um episódio de A Verdade Importa. Eu sou Matthew Shawnshea e estou aqui com meu amigo Mackenzie Dribbett. Hoje falaremos daquilo que está para acontecer nos Estados Unidos, a união entre o Estado e a Igreja. Muito bem, Mackenzie, nós estamos falando sobre este assunto porque ele não apenas faz parte das profecias bíblicas, mas é algo que está acontecendo agora mesmo nos Estados Unidos. Estamos vendo esse poder republicano pedindo o fim da separação entre igreja e Estado. Nós já vimos aquela congressista republicana, Laura Boebert, que é do Colorado, dando aquele discurso, ou melhor, sermão, eu acho, numa igreja em que ela diz diretamente que a igreja deveria se unir ao Estado. Para aqueles que conhecem a profecia bíblica, sabem que isso é um grande problema, pois parece que algo que os adventistas do sétimo dia têm pregado por um longo tempo está finalmente começando a acontecer. Especialmente nesse poder do Partido Republicano que estão insistindo para se unirem à igreja. Mackenzie, você tem visto algo desse tipo? Definitivamente, está se tornando muito mais religioso. E isso está levando não que seja algo necessariamente ruim, que é tentar se voltar para Deus. Mas, em todo o esquema das coisas, nós vemos como isso está se encaixando no plano exato que a agenda Nova Ordem Mundial está tentando empurrar. Portanto, temos este movimento, de um lado, em que não existe Deus e todas essas coisas, e também a extrema-direita dizendo que precisamos de Deus de volta ao país, guiando o país, muito mais do que simplesmente indivíduos, vendo que há uma necessidade de que eles estejam conectados com Deus. E para mim, o mais preocupante é que a maior parte disso está vindo daqueles que fazem as leis. Aqueles que interpretam e aprovam leis na Casa dos Representantes, no Congresso, na Casa Branca e, é claro, na Suprema Corte. E todas essas entidades estão agora mesmo comunicando-se com a Igreja Católica. A presidente do Congresso é católica, a vice-presidente, a Nancy Pelosi, 7 dos ministros da Suprema Corte são católicos. Alguns dizem que são só 6, mas se você ver o histórico de Neil Gorsuch, você vê que ele realmente é católico. E é claro, o próprio presidente é católico. E ao analisarmos a doutrina católica, que é o nosso objetivo hoje, aliás, nós analisaremos a história dessa questão, veremos que a doutrina católica e a Constituição não são compatíveis. Eles estão diametralmente opostos. Exato. Aquilo sobre o que a América foi fundada é exatamente o oposto do que foi a separação da Igreja e Estado. E no passado, o próprio papado confirmou isso. Existem escritos que confirmam que o papado odeia a Constituição americana, se eu me lembro bem, chamando-a de pestilência. Então, veja bem, há pessoas que assistam esses programas, e vemos isso pelos comentários, que dizem, não deem ouvido a esses caras, a esses adventistas do sétimo dia, não escutem eles são uma seita, etc. Mas eu sempre fui um cara que nem religioso era, quanto mais adventista, e eu me converti a tudo isso. A questão é que eu conseguia ver, através da guia da Bíblia e do Espírito Santo, que a Bíblia diz exatamente o que o adventismo prega, ou seja, que no futuro haveria a unificação entre o Estado e a Igreja. E nós estamos vendo agora que a direita religiosa está caminhando exatamente para esta direção. Eu gostaria de ler uma citação do livro O Grande Conflito, para fazer com que as pessoas compreendam que esta não é uma questão dos adventistas. Isso é a Bíblia, é uma questão de salvação. E nós estamos tentando ajudar as pessoas, independentemente de sua denominação, a se prepararem para o que vai acontecer. Não somos contra as pessoas católicas, as pessoas protestantes. Nós estamos falando contra os principados e potestades que estão controlando os sistemas corrompidos desse mundo. Nós só queremos informar as pessoas. E nós compreendemos perfeitamente que muitos não acreditem. A união da Igreja e do Estado não afeta apenas um determinado grupo de pessoas, afeta todos. Porque, dependendo de quem está fazendo as regras, esse será o entendimento religioso ao qual as regras se aplicarão. E isso é exatamente o oposto daquilo sobre o que a América foi fundada, que é a liberdade religiosa
E que na prática você terá exatamente aquilo em que você crê. E é exatamente por isso que, quando tocamos neste assunto, nós entendemos que a maioria das pessoas não vão acreditar no que estamos dizendo aqui hoje, que um dia o Estado americano e a Igreja vão se unir. Eu gostaria de ler essa citação do livro Grande Conflito, onde ela toca exatamente nesse assunto. O povo de Deus prevê que a intolerância religiosa tomaria conta nos Estados Unidos. Dizer que a Igreja e o Estado se unirão em perseguição àqueles que guardam os mandamentos de Deus tem sido considerado como um grande absurdo. É confiantemente declarado que esta terra jamais seria diferente daquilo que ela é hoje, ou seja, a defensora da liberdade religiosa. Em cada geração, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. Mas o povo só gosta de ouvir coisas macias, e a verdade pura e cristalina não é aceita. Um dos desafios que nós temos ao entregar essa informação, na tentativa de ajudar as pessoas, é que nós já sabemos o que elas vão dizer. Elas vão dizer que isso é infundado, que é um absurdo, que os Estados Unidos nunca faria tal coisa, que ele é um defensor da liberdade religiosa. Mas vemos que a Bíblia nos diz que não será assim no futuro. E isso é exatamente o que a Bíblia diz, o oposto do que a Bíblia diz que vai acontecer. E nos diz no livro de Apocalipse, nos diz que há este poder que ele representa, ou que ele é como um cordeiro. E isso é exatamente o que a América, quando estava se levantando, com base na Constituição Republicana, os direitos individuais, tudo em que ela estava baseada era semelhante ao cordeiro. Porque esse é um princípio de Deus, que cada um é capaz de fazer sua própria escolha. Precisamos ser capazes de escolher, e não ser forçados a amar a Deus. Se escolhemos não, então é não. Mas nos versos seguintes nos diz que aquele cordeiro semelhante à besta falará como dragão. E sabemos que assim vai ser, e temos poucas pistas dessa fala do dragão que está vindo. É exatamente isso, Mackenzie. Quando você escuta a Boebert dizer que a igreja deveria dirigir o Estado, isso vem diretamente da linha de pensamento de Satanás, da mente do dragão. Agora, para aqueles que nos dizem, por que a Bíblia diria tal coisa? Por que vocês desperdiçam tempo falando sobre isso? Mas veja, isso tem tudo a ver com a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14? Na verdade, das 3 mensagens, mas hoje focaremos na terceira. Então vamos ler aqui em Apocalipse 14, verso 9. E diz que seguiu o terceiro anjo dizendo com alta voz: se algum homem adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na sua testa ou na sua mão, então existe algo muito importante sobre essa imagem e a adoração da besta. Sim. Então nós temos 3 elementos aqui. Temos o dragão, que quer receber adoração, temos a besta e temos a imagem da besta, que nós sabemos representa a igreja protestante apostatada da América. E para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a identidade da besta, da imagem, do falso profeta, nós recomendamos que você baixe o aplicativo da Terceiro Anjo. Ele está disponível para Android e iPhone também. Lá você encontra centenas de vídeos, vale a pena baixar e compartilhar. E se você fala inglês, também vale a pena acessar o adtv.watch. Assista ao nosso vídeo Two Beasts and an Image of the Beast, um estudo sobre Apocalipse 13. No nosso website, você consegue salvar os pontos do vídeo para o seu próprio estudo e também para dividir com as pessoas mais tarde. Bom, tendo dito isso, nós podemos seguir adiante. Vamos tentar estabelecer o que já sabemos a respeito de Satanás estar usando o papado nos Estados Unidos. Se você tem dúvidas a respeito disso, não deixe de assistir aos nossos outros vídeos. Mas o que as 3 mensagens angélicas descrevem é essa união entre o dragão, a besta e o falso profeta. Isso é a mesma coisa que adorar a besta e a sua imagem. Estamos lidando com esses 3 poderes aqui. Então, para ficar claro, a Bíblia nos alerta a respeito dessa adoração à besta e à sua imagem, e essa marca que está por vir também. E nós vamos achar uma descrição maior ainda desses poderes em Apocalipse 13, versos 11 a 15. Você também pode determinar quem são esses poderes em outros lugares, mas aí está uma descrição mais sucinta delas, o que nos ajuda a entender do que estamos tratando aqui.
E esse poder de direita do qual falamos, eventualmente vai atingir o seu objetivo, de uma maneira ou outra, em criar uma união entre o Estado e a Igreja. Então, eu gostaria de rapidamente Apocalipse 13, versos 11 até o 15, e eu vou acrescentar alguns comentários, conforme lemos, para que as pessoas possam compreender melhor do que estamos falando, que é essa união entre Igreja e Estado. Assim saberemos o que a América vai fazer antes de estudarmos a história. E não estamos falando de todas as pessoas que estão nesse sistema. Estamos falando sobre os princípios por detrás dos próprios sistemas. E quando olhamos para a história, nós vemos que o papado era um sistema de governo da Igreja e Estado. E nós vimos o que aconteceu durante a Idade das Trevas. Aquilo foi o papado governando em vez do Estado, e fazendo leis religiosas e perseguindo as pessoas. E nós vemos que é exatamente isso que está voltando, e o que a Bíblia diz que está voltando. E ela vai usar esta outra nação, Estados Unidos, para transmitir a sua ideologia para o povo e para impor essas coisas. E olhando aqui em Apocalipse 13, aqui mostra exatamente isso. Sim, vamos dar uma lida rápida. Eu também vou mudar um pouco a linguagem para ficar um pouco mais realista. Não vou ficar muito preso ao simbolismo, ok? Diz assim: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, que falava como dragão. Então é um poder aparentemente cristão, mas que fala como dragão. Então é uma nação que ganharia relevância depois de 1798 e que teria princípios cristãos, mas eventualmente acabaria falando como Satanás. Continuando. E ele, ou seja, os Estados Unidos, exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, do papado, e faz com que a terra e aqueles que habitam nela adorarem a primeira besta. Ou seja, está dizendo aqui que os Estados Unidos teria todo o poder que o Vaticano costumava ter, mas que não possui mais. E Mackenzie, diga para nós, qual era o poder do Vaticano durante aqueles 1260 anos? Era a unificação entre igreja e Estado, não era? Sim, eles tinham controle total sobre tudo. Eles faziam as regras, eles estavam no comando, eles dirigiam através dos exércitos e através do sistema político, de modo que não vinha diretamente deles. Eles diziam, não, isso foi a entidade política. Mas toda a agenda que estava sendo conduzida era deles. E quem ditava tudo eram eles. E eles tomaram o título Pontífice Máximo, que é o líder supremo. Então eles tomaram esse título, certo? E é exatamente o que estamos vendo aqui. Isso vai levar à segunda besta, mas vai fazer com que todos adorem a primeira besta. Ou a besta que governou durante os 1260 anos da Idade das Trevas, de 538 a 1798. Sobre o que também vale a pena falar um pouco. Para aqueles que não são familiares com essa linha do tempo, o que estamos vendo aqui, no verso 12, não é a China, não é a Rússia, ou nenhum poder estrangeiro. É os Estados Unidos, que conseguiria todo o poder que Roma tinha antigamente. E uma vez que os Estados Unidos têm esse poder, o que a Bíblia diz que vai acontecer? Faria com que todos os habitantes da Terra, ou seja, é bastante gente, não é? É o planeta todo. Ela faria o planeta inteiro adorar o papado, cujo ferimento mortal havia sido curado. Nós não vamos entrar profundamente nesse detalhe agora, mas essa ferida mortal basicamente refere-se ao período em que Roma perdeu o seu poder. Isso aconteceu em 1798, quando o poder papal finalmente perdeu o seu poder secular. E aqui continua dizendo que a segunda besta, ou seja, os Estados Unidos, faria grandes maravilhas, até fogo descer do céu à vista dos homens. E ela engana aqueles que moram na terra, através desses milagres que tinha poder de fazer diante da besta, e ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Portanto, através de meios aparentemente sobrenaturais, ou algum elemento disso, os Estados Unidos vai criar esse sistema de igreja-estado e fará com que todo o restante do planeta siga esse sistema de igreja-estado. E o que assusta é que, uma vez que essa imagem seja formada, o que diz aqui que vai acontecer às pessoas que não obedecerem à besta e à sua imagem? Está lá no verso 15. Que se eles não fizerem isso, serão mortos. E isso é exatamente o que aconteceu durante a Idade Média. Exatamente.
e fará com que todo aquele que não adore a imagem da besta seja morto. Isso é muito sério. Isso aqui está basicamente dizendo que, se você estiver vivo nesse período e decidir não seguir esse sistema de igreja-estado, eles vão te matar. Isso é muito sério. E nós devemos alertar as pessoas sobre isso. E isso é muito sério. E é por isso que estamos falando sobre isso, porque isso é uma mudança total do cordeiro como um princípio para o dragão. Porque é isso que o diabo quer no final. Essa é a sua agenda da nova ordem mundial, que é ter um culto para si mesmo e se livrar ou exterminar todos aqueles que não querem seguir seu caminho. Que é exatamente o que diz Apocalipse 12. Lá é dito que o dragão perseguiria a mulher, ou seja, a igreja, para fazer guerra com os seus remanescentes, ou seja, aqueles que sobraram, que ainda não se curvam diante dessa imagem, e ele vai fazer guerra contra essas pessoas. E as 3 mensagens angélicas alertam as pessoas a respeito desse sistema. E Apocalipse 13, 11 a 15, meio que mostra pra gente o que é que nós estamos enfrentando. Quando olhamos para o mundo e todos os movimentos que estão acontecendo, incluindo o papado, as Nações Unidas, o que realmente precisamos prestar atenção é nos Estados Unidos, é no protestantismo dos Estados Unidos. Lembre-se que a segunda besta, os Estados Unidos, tem a aparência do cordeiro, ou seja, é aparentemente cristão. E essa besta possui 2 chifres como cordeiro. O significado desses 2 chifres são o republicanismo e o protestantismo sobre os quais a América foi fundada. Agora, curiosamente, quando os Estados Unidos estiverem falando como dragão, será justamente o republicanismo e o protestantismo, em suas formas caídas, que construirão essa imagem. Então, esses 2 chifres, que são o bastião da liberdade, da individualidade, propriedade privada, todas essas coisas baseadas no indivíduo, no fim das contas, serão as versões caídas do republicanismo e do protestantismo que vão acabar falando como o dragão. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer hoje. Aquela congressista disse acreditar que a igreja deveria guiar as decisões do Estado. Agora, eu acho que as pessoas esquecem quando se fala daqueles 2 chifres, a república e o protestantismo. Por que eles protestariam? Porque nós não sabemos mais. Os protestantes nem mesmo sabem por que eles protestaram, por que eles vieram para a América. Eles vieram em um navio, e é tudo apenas uma pequena e agradável história. Mas havia uma razão real para eles virem para a América, e por que eles fundaram a América? Foi porque eles estavam deixando a opressão do sistema papal. Essa é a principal razão pela qual a América foi formada. Eles saíram da igreja-estado para se tornarem um país livre. E agora, estamos querendo ir para longe e voltar para ter exatamente o mesmo poder nos governando, mas não apenas nós, mas o mundo inteiro. E é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Então vamos dar uma olhada e ver exatamente como isso aconteceu antes e como está acontecendo agora. Porque este conceito de separação da igreja e Estado é crucial para a liberdade. E para aqueles que dizem que não foi só o papado, mas também o protestantismo na Inglaterra, a questão é que qualquer perseguição em nome de Deus é errada. Seja ela sido feita pela Igreja da Inglaterra ou pelo papado, o espírito por trás disso é o dragão. Então, a Igreja da Inglaterra estava tão errada quanto o papado ao querer forçar a consciência das pessoas. E isso é essencialmente do que estamos tratando aqui agora. Essa união entre igreja e Estado certamente levará à imposição de religião. Então vamos lá, onde começou esse conceito de separação entre igreja e Estado? Bem, basicamente, isso começou com a Idade Média, durante a perseguição papal. Com a incapacidade das pessoas de fazerem escolhas por si mesmas, eles consideravam qualquer pessoa que lesse a Bíblia de maneira independente como um herege. Antigamente, sabemos que as nações eram lideradas por monarcas e reis que basicamente eram donos da sua vida. Os Estados Unidos, basicamente, eram o único sistema governamental do mundo que não era liderado por um monarca na época em que foi fundado. Eu não consigo pensar em outros. E veja, esse tipo de comportamento
desta mentalidade de rei Deus lideravam todos esses sistemas globais. Seja Grécia, Medo-Pérsia, Babilônia, Roma, Egito, todos eles tinham esse aspecto do rei Deus. E foi os Estados Unidos que rompeu com esse conceito. Veja só esse artigo da Britanica.com. Diz aqui que o conceito cristão de secular e espiritual está fundamentado nas palavras de Jesus: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Duas distintas, mas não totalmente separadas áreas da vida humana e atividades tinham que ser distinguidas. Portanto, uma teoria de dois poderes chegou a formar a base do pensamento e ensinamento cristão desde o seu início. Bem, eu acho que se estamos falando de nos tornarmos uma nação cristã, então temos que manter igreja e estados separados. Mas, infelizmente, as pessoas pensam que ser uma nação cristã ou que devemos apoiar os valores cristãos, que agora temos que impor as coisas contra as quais Jesus falou diretamente. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não misturem os dois. Mantenham separados. Não estamos no céu. Não estamos sendo governados por Deus aqui. Nós não somos uma teocracia. Então temos que ter certeza de mantermos as coisas separadas, porque o homem é falho e começaremos a obrigar a fazer coisas e voltaremos às coisas que não queremos e vamos querer ditar a consciência dos outros. E nós não estamos defendendo aqui a desobediência ao governo. Deus colocou poderes, governantes, reis, ele permitiu que governos tivessem autoridade. Nós somos submissos a esses governantes. E as suas leis, quando é claro, elas não contrastam ou nos forçam a quebrar a lei de Deus. E esse, na verdade, é justamente o X da questão. Eu acho que é fácil para as pessoas verem coisas como essas e dizerem: eles estão promovendo um tipo de revolução, derrubem o governo, tomem o poder nas suas mãos. Na verdade, não. Você e eu sabemos muito bem, Mackenzie, que não há nada que podemos fazer aqui para mudar essa estrutura de poder. Nós sabemos que essa estrutura, na verdade, vai daqui de mal a pior. Jesus disse para dar a César o que é de César e não dê a César o que é de César. Então precisamos ter esse respeito, essa honra e tudo para os sistemas que estão em jogo, desde que, como você disse, eles não vão contra a lei de Deus. Então, devemos obedecer esse velocímetro? Sim. Devemos não fazer coisas que violam a lei? Sim, 100%. Não estamos aconselhando a tirania ou a rebelião ou qualquer coisa assim. Estamos apenas falando sobre direitos e os direitos que as pessoas têm e que deveriam ter e que ainda deveriam ter. Mas, infelizmente, os poderes em jogo não querem que você tenha esses direitos. E é por isso que estamos falando a respeito, para que você esteja ciente das mudanças que estão acontecendo. É isso mesmo. Nós queremos que você seja capaz de tomar as suas decisões. E queremos que você faça isso com o espírito correto, o espírito de Cristo. Pois não faz sentido tomar essa decisão com o espírito errado. Digamos que você veja as coisas acontecendo e você queira fazer uma revolução. Veja, por exemplo, na Reforma Protestante, caras como Karlstadt, que depredava as catedrais por causa da idolatria, por causa das imagens lá dentro. E nós não estamos incentivando as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. O nosso papel aqui é que você entenda o que vai vir e o que está por trás disso, para que quando aconteça você esteja pronto e também que ajude a outros. Na verdade, Jesus nos manda orar pelos nossos inimigos. Na verdade, essa é uma grande diferença entre o que nós estamos defendendo aqui e este movimento que está surgindo de poder cristão. Eles dizem que o uso da força é necessário, que não há problema com a violência. Nós vimos na profecia que eles pretenderão matar qualquer um que não concorde com eles. Mas eu não vejo nenhum cenário em que Cristo demonstrou fazer uso de força. Na verdade, fazer uso da força e coerção é uma marca registrada de Satanás. Então, vamos continuar. Estamos tentando compreender de onde veio esse conceito de separação entre igreja e Estado e por que ele tornou-se necessário. Durante o primeiro século, os apóstolos, vivendo debaixo do Império Romano pagão, ensinaram respeito e obediência ao poder governante, contanto que isso não violasse a lei divina, que era superior à jurisdição política. Isso não existe hoje também? Com certeza. Com certeza.
Entre os pais da igreja, que viveram num período da igreja quando o cristianismo tornou-se a religião do império, a ênfase da primazia do espiritual era ainda mais forte. Eles insistiram na independência da igreja e no direito da igreja de julgar as ações do governante secular. Com o declínio do Império Romano no Ocidente, a autoridade civil caiu nas mãos da única classe educada que sobrou, ou seja, a igreja. A igreja, que formava a única instituição organizada, tornou-se o assento de poder temporal assim como espiritual. Os séculos seguintes foram marcados por uma luta dramática de imperadores e reis com os papas. Então veja, uma linha antes ele diz que a igreja e o Estado foram unificados debaixo de um único homem, e imediatamente após isso, houve um conflito dramático. Então vemos logo de cara que esse sistema de união entre igreja e Estado nunca é positivo. Não para o povo, de maneira nenhuma. E até mesmo para os imperadores. Existe uma história em que, eu não me lembro bem se foi o rei da Alemanha ou da França, teve que ficar do lado de fora no inverno congelando, como sinal de humilhação, para que ele pudesse ir diante do Papa pedir por assistência, para a dificuldade que ele estava passando. Portanto, você pode ver o nível em que o Papa se coloca nesse sistema. Aqueles que fazem parte desse sistema católico enxergam o Papa como estando acima de todos os governantes da Terra, por causa da sua suposta autoridade espiritual, que, segundo ele, foi dada por Deus. Continuando. O conceito de governo secular, como expressado na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, reflete tanto a influência do iluminismo francês nas colônias intelectuais e dos interesses especiais das igrejas estabelecidas em preservar as suas distintas identidades. Os batistas, em especial, colocam a separação entre igreja e Estado como parte de seu credo. Então veja, isso não é uma doutrina adventista. Os próprios batistas entendiam a necessidade da separação entre igreja e Estado. Daqui a pouco veremos a citação de um metodista. Continuando, a grande onda de migração para os Estados Unidos de católicos romanos, na década de 1840, acabou levando a uma reafirmação do princípio de governo secular pelas legislaturas do Estado que temiam a alocação de fundos do governo a paróquias educacionais. Então aqui vemos claramente que o conceito de separação entre igreja e Estado, e veja, isso aqui é da Enciclopédia Britânica, é uma fonte neutra de informação. Esse princípio de separação deriva justamente do papado ter muito poder. E na década de 1840, quando os católicos estavam migrando para os Estados Unidos, essa migração forçou uma solidificação, uma necessidade de separação entre igreja e Estado. As pessoas daquela época ainda lembravam muito bem dos problemas que essa união causa. E se você se lembra, no podcast anterior, nós falamos que o papado é, na verdade, um reino. E que as pessoas que são católicas são, na verdade, parte do seu reino. Então, quando você tem imigração de católicos ou pessoas que estão aceitando o catolicismo, você está, na verdade, tendo pessoas de um regime totalmente diferente em seu governo. Por isso que eles tiveram que manter a religião e o Estado completamente separados. De outra forma, teriam suas linhas borradas. E agora o seu reino se torna um Estado católico ou papal. Para as pessoas que querem saber mais sobre isso, deveriam estudar mais sobre o John Kennedy e o Biden. Os dois são os presidentes católicos americanos. Assista o último boletim profético que fizemos a respeito deste assunto. Nele nós mostramos exatamente isso, que na visão deles, esses dois presidentes são basicamente agentes de um reino exterior. É como ter agentes da Rússia ou na China na presidência e na Suprema Corte. E eu gostaria de acrescentar que, se esse tipo de material te interessa, se você acha que é importante, se inscreva neste canal, divida essa informação. Isso realmente nos ajuda a alcançar uma audiência ainda maior e a alcançar outras pessoas que estejam pegando fogo, que queiram dividir esse material para ajudar outras. Então, por favor, se inscreva. Então vamos lá. Mackenzie, eu gostaria de falar a respeito de um outro protestante que entendia essa questão em relação a definir o cristianismo entre a versão protestante ou uma versão católica. E por que é importante entender o estado da igreja no passado e o estado da igreja que virá no futuro? E essa é uma referência muito interessante. Na verdade, ela é de um
bispo metodista chamado Earl Cranston. Isso foi lá em 1916. E até um pouco antes disso ele já falava a respeito. E essa é outra pessoa falando sobre a importância da separação da igreja e Estado. E essa é a citação. Suponha que essa fosse declarada uma nação cristã por interpretação constitucional para esse efeito. O que isso significa? É uma boa pergunta, pois falamos muito a respeito disso na política agora. Mas o que isso significa de fato? Bem, ele nos explica. Qual das duas definições de cristianismo em disputa indicariam a palavra cristão? A ideia protestante? É claro, pois sob o nosso sistema a maioria governa. E a maioria dos americanos são protestantes. Muito bem. Mas suponha que, somando um certo território contíguo com 12 ou mais milhões de católicos romanos, a anexação de mais algumas ilhas, com metade do número de ilhas e a mesma taxa de imigração que agora, a maioria deverá ser de católicos romanos. Então ele está dizendo, ok, tudo bem agora, porque todos agora são protestantes e todos querem valores protestantes. Por isso que saímos da Europa. Mas ele está dizendo que a quantidade de imigração de católicos que está vindo para a América, a maioria será católica. Portanto, a maioria que define as regras do cristianismo, eventualmente será católica. Agora ele continua. Quem duvida por um momento que o Papa reinante assumiria o controle da legislação e do governo? Então, agora, por alguma razão, estamos tendo dificuldade em acreditar que, se o Papa tivesse acesso à legislação e ao governo, que ele não aplicaria essas leis. Nós diríamos, não, isso foi na Idade Média. Mas estamos vendo aqui que hoje mesmo eles dizem, não há dúvida que ninguém sequer questione que o Papa faria isso. Ele diria com toda confiança e consistência que esta é uma nação cristã. Isso foi tão reivindicado desde o início e tão declarado por tantos anos. Uma maioria então definiu o que o cristianismo era. A maioria agora irá definir o que é o cristianismo e o que deverá ser. Essa maioria seria o Papa. Portanto, aqui está falando exatamente o que foi dito aqui, que precisamos ter cuidado, porque podemos ter boas intenções, mas isso não significa que o que fazemos porque temos boas intenções é a coisa certa. Eu diria que, enquanto esta citação joga luz na situação que eles compreendiam naquela época, ele acaba não sendo totalmente correto na questão dos católicos tornarem-se a maioria, mas, na verdade, isso nem é necessário. Basta que eles se tornem estatisticamente significantes para que, assim, eles possam ocupar posições de poder, posições-chave no governo. E é isso que nós estamos vendo agora. Vemos que a maioria dos católicos nas altas posições de poder, no dia de hoje, eles acabam suplantando a influência protestante. Na verdade, atualmente temos a maioria católica, depois judaica e depois protestante nas influências de nosso sistema legislativo americano. Então, enquanto ele questiona qual versão do cristianismo seria utilizada, bem, o papado, especificamente, tem trabalhado de maneira bastante árdua para inserir o sistema jesuíta em nossa educação, para moldar as mentes de nossos jovens de acordo com a mentalidade católica. Veja, a minha família estudou em uma escola jesuíta, mesmo sendo protestantes. E o que acontece é que os jovens acabam não tendo ideia do que está acontecendo com a mentalidade deles de visão de mundo. Eles saem prontos dessas escolas a aceitarem o ensino social católico. Eles nem percebem que foram educados nisso. Então, o que estamos vendo hoje é que os aspectos legislativos do governo são grandemente da Igreja Católica e estão legislando a favor dos princípios católicos. E então, como você disse, nós não precisamos mais de uma maioria tecnicamente, especialmente porque todo mundo tem essa mentalidade ecumênica. Então, somos todos iguais, todos cristãos, tudo muito bom. Não há realmente uma grande diferença. E ninguém está mais estudando a Bíblia, ninguém está entendendo o que o protestantismo significa.
Portanto, um católico é um luterano, um adventista, um batista e tudo mais. Porque somos uma grande família cristã feliz e, infelizmente, as pessoas que estão mais em posições de poder são os católicos e estamos basicamente preparando tudo para que isso aconteça. Porque os protestantes apenas dizem, precisamos de Deus de volta ao país. E é isso basicamente. Mas os católicos são muito estratégicos, muito fundamentados. Se eles tiverem suas tradições e seguirem suas tradições, biblicamente um pouco rígido, eu diria. Mas os protestantes não são assim. Então temos essa mentalidade ecumênica, e a palavra católica significa universal. A Igreja Católica Romana significa a Igreja Universal. E é exatamente isso que eles estão tentando fazer. E é isso que eles têm feito com muito sucesso até agora. As pessoas dizem que deveríamos esperar então que a influência católica continue, mas a verdade é que os protestantes vão tomar conta do governo. Mas esse protestantismo, nesse ponto, na verdade, defenderá as doutrinas católicas. Eles aceitaram a doutrina inteira. Exato. Então, podemos até estar vendo uma fuga desse sistema católico. Vamos nos afastar dos juristas e presidentes católicos. Vamos voltar ao protestantismo. Mas esses protestantes são pessoas como Neil Gorsuch, que se diz um episcopal, mas estudou num grupo social católico. Ele estudou doutrina social católica. Todas as doutrinas que ele defende são essencialmente católicas. Ainda assim, ele se chama protestante. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, Mackenzie. Eles protestam contra o quê? Ninguém protesta mais. Eles nem sabem de onde surgiu esse termo protestantismo. Eles não sabem contra o que protestam. Como um protestante pode ser a favor da união entre igreja e Estado? Então, vamos voltar na história e ver qual é o resultado desta união entre igreja e Estado. Nós vemos que o cenário realmente não é bonito, mas é muito bom para nos mostrar o que irá acontecer. Nós vamos ler esse texto do site history.com. Trata-se de mais um site secular e neutro, ok? Diz aqui: depois da queda de Roma, nenhum Estado ou governo unia o povo que vivia no continente europeu. Ao invés disso, a Igreja Católica tornou-se a instituição mais poderosa do período medieval. Isso não é surpresa para ninguém. A maioria das pessoas sabem sobre as Inquisições, as Cruzadas, todos estes períodos de perseguição sanguinária. Isso define o período em que a Igreja Católica estava no poder. E é sobre isso que fala Apocalipse 13, esse período em que a primeira besta governava, antes de sua ferida mortal, antes de ter o seu poder tomado. O texto continua: reis, rainhas e outros líderes derivavam grande parte de seu poder de alianças e proteção da Igreja. Isso é muito interessante, porque nenhum desses poderes é a coroa da Inglaterra. A coroa da Inglaterra é um empréstimo, essencialmente. O poder e os recursos são do Vaticano, em que esta era representou aquele mesmo período, creio eu, nos séculos XVI ou XV, no qual o papado permitia que a família governante da Inglaterra tivesse aquele título, tivesse a coroa. Então, o poder deles vinha apenas por meio de alianças e da proteção da Igreja. E é exatamente nessa direção que tudo está indo. Toda a nova ordem mundial. A maioria das pessoas que está falando sobre isso não conhece a parte final. Eles não sabem que toda a ordem mundial será o único sistema católico. Será isso no final. E então, no final, será sobre a adoração de Satanás e seu sistema de governo. E eu digo que os reis, as rainhas e os líderes dos tempos medievais são hoje os presidentes, primeiros ministros e outras figuras políticas. E assim como no passado, pode-se dizer o mesmo hoje, que o poder desses reis é derivado de suas alianças de proteção da Igreja. É por isso que a maioria deles é católica. Então veja que o princípio é exatamente o mesmo. Eles são os governantes de hoje. Em nossos primeiros podcasts, mostramos como muitas dessas pessoas são luciferianas.
Por isso, o fato de que eles aplicariam coisas que são para a adoração de Lúcifer não deve ser surpresa para nós, mas continue. Muito bem, vamos continuar a olhar esse sistema de união entre igreja e Estado. Em todas as fontes que olhei, diz que esse sistema medieval tinha algum tipo de aliança com a igreja. Do contrário, eram prontamente perseguidos. No ano 800 d.C., por exemplo, o Papa Léo III nomeou o rei franco, Carlos Magno, como o imperador dos romanos. O primeiro desde a queda do Império, mais de 300 anos antes. Através do tempo, o reino de Carlos Magno tornou-se o Santo Império Romano, uma das várias entidades políticas na Europa cujos interesses tendiam a alinhar-se aos da Igreja. Pessoas comuns ao longo da Europa tinham que dar o dízimo, ou seja, 10% de seus ganhos cada ano para a Igreja. E, ao mesmo tempo, a Igreja estava basicamente isenta de taxação. Essas políticas ajudaram a dar um grande dinheiro e poder a ela. Então, quanto mais se formava esse sistema de igreja e Estado, mais a perseguição das pessoas aumentava. Elas tinham menos direitos e passaram a ter que dar obrigatoriamente para a igreja, que por sua vez era isenta de taxação. Isso então nutria esse poder perseguidor, e se você não concordasse com ele, você estava muito encrencado. Se você não desse 10% para eles, não havia nada que os impedisse de colocá-lo para fora de sua casa e queimá-lo na fogueira. E então vemos como eles construíram essas incríveis catedrais, que custaram milhões e que hoje custaria bilhões de dólares para fazer todas essas incríveis estruturas. Isso é totalmente verdade. Eles são a organização mais rica da Terra, e grande parte disso se deve às propriedades da igreja, assim como também dos metais finos que ela possui, das pedras preciosas, das obras de arte magníficas. Mas, enfim, agora nós vamos ler um outro artigo da Deseret. O texto nos ajuda a entender como era esse período da história. A maioria das pessoas medievais eram incapazes de ler a Bíblia por muitas razões. Primeiro, elas normalmente não sabiam ler. E vale a pena dizer que parte disso é porque o papado não tinha interesse algum que as pessoas aprendessem a ler e a escrever por si mesmas. Ainda que elas soubessem ler um pouco, a maioria não sabia latim. Finalmente, ainda que elas pudessem ler o latim, o custo de uma Bíblia seria o equivalente a 10 mil ou 20 mil dólares hoje. Esse era o custo de uma Bíblia. Um pouco proibitivo. Era impossível uma pessoa comum comprar uma Bíblia. Isso é refletido bem na pirâmide da elite. Lá na ponta da pirâmide você tem a elite, e embaixo você tem a plebe. O topo da pirâmide seria a elite daquela época, os únicos que poderiam ter acesso a uma Bíblia. Então já era um símbolo de status ter uma Bíblia, e ainda mais se você pudesse ler aquela Bíblia. Se você conseguisse isso, você realmente estava no topo. O artigo continua. Como então poderia o cristão comum medieval ter acesso à Bíblia? Eles a escutavam, geralmente pela leitura de um padre ou monge. E então, isso obviamente seria interpretado através das lentes de um monge ou de um sacerdote, que abertamente diria que a tradição é mais elevada do que a Bíblia. E agora teríamos um conflito até mesmo na audição da Bíblia. E imagine a quem esses sacerdotes e monges prestavam sua lealdade. A quem eles se curvavam? Ao Papa? O Papa. Então, se eles eram submissos a um Papa, a quem eles viam como o Rei Deus, cuja autoridade estava acima das Escrituras, como isso influenciaria a interpretação deles das Escrituras? Obviamente, eles davam ao cidadão comum uma interpretação muito distorcida da Bíblia. Eles ensinavam como se o Papa fosse digno de adoração. O artigo continua. A parte mais importante dos encontros medievais católicos era a missa, ou a Eucaristia, ou que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias chamam de sacramento. Então, essa ideia de que você precisa participar da missa, sendo a parte central disso a Eucaristia, talvez a gente devesse fazer um episódio inteiro a respeito da Eucaristia e do porquê isso é uma abominação. Mas vamos continuar aqui. No entanto, o segundo elemento mais importante era a lectio, que era a leitura. Isso compreendia uma leitura oral da Bíblia Latina para a audiência na igreja. Ou seja, eles simplesmente liam a Bíblia em latim para as pessoas.
Mas elas não sabiam o que estava sendo lido. Ninguém entendia nada. De que adianta ler a Bíblia às pessoas em uma língua que nem era mais falada, especialmente naquela época em que as pessoas não tinham educação? Sendo assim, em um sentido muito real, pessoas analfabetas iam à igreja para ouvir a Bíblia ser lida a elas. Além disso, os preceitos e histórias bíblicas eram frequentemente parafraseadas e recontadas em todos os tipos de circunstâncias, formais e informais. Ok, o que estamos aprendendo disso aqui é que, uma vez que o papado consiga unir a igreja e o Estado, ele passa a se colocar entre a pessoa e a Bíblia. Melhor dizendo, o Papa se coloca entre as pessoas e Cristo, pois, afinal de contas, a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. Eles se tornaram o intermediário, ou, como eles chamam, o mediador. Agora eles têm muitos mediadores. E neste processo de mediação, eles te obrigavam a se confessar, a fazer coisas como a missa, a Eucaristia, faziam você pagar indulgências para pecados futuros, doutrinas, purgatório, inferno, tudo isso ficando entre Cristo e o indivíduo. Acontece que Cristo é o mediador entre Deus e o homem, entre o Pai e a humanidade. Então aqui os papas começam a entrar no lugar de Cristo. Eles dizem, ei, você tem que se confessar para mim. Só que a Bíblia diz que só Jesus perdoa os pecados, mas o Papa dizia, venha para mim. Então, começamos a ver que esse sistema não apenas suprime as liberdades individuais, mas, na verdade, ele se coloca entre você e a salvação. E hoje você vê que isso ainda é uma prática comum na confessação aos padres, que são homens que não têm o poder de absolvê-lo de seus pecados, mas também por meio da adoração aos santos. E nos últimos anos, as pessoas têm me dito que elas estão orando para vários tipos de santos, para ajudá-las a passar pela pandemia e outras coisas. Mas eu me perguntava, por que você simplesmente não vai direto a Jesus Cristo? Por que você não pede a Jesus por ajuda? Por que você vai a um santo, que é uma pessoa que tem que passar pela beatificação do Papa? Tem que ser canonizado por ele para finalmente tornar-se um santo. E, novamente, eu não acho que isso é propósito de Deus de maneira alguma. Afinal, não podemos discernir o coração dos homens. Não podemos discernir os pensamentos e todas essas coisas. Portanto, eu acho que é seguro afirmar que esse sistema de igreja e Estado é um sistema opressor que mantém você distante da salvação em Cristo apenas. Diretamente contra o que Jesus disse que deveríamos estar orando. Ele disse para orarmos, Pai nosso que estás no céu. E se olharmos para muitas das novas versões bíblicas também, que são criadas da mesma forma por luciferianos, mas esse é um outro tópico, eles retiram o que estás no céu. Jesus também diz para não chamar nenhum outro homem, além do seu verdadeiro Pai na terra, Pai. E é exatamente isso que a Igreja Católica faz, chama os sacerdotes de Pai. E você pode orar para eles, orar para os santos, você pode orar para todas essas pessoas diferentes, mas a Bíblia diz, Pai nosso que estás no céu. E, bem, essa é uma bela definição, se for o Pai do céu. Pois isso, obviamente, significa que não se refere ao sacerdote que está na terra. E isso o desqualificaria de receber isso. Mas, mais uma vez, é exatamente isso que eles estão tentando fazer, separá-lo da fonte direta. Quando eu li isso pela primeira vez, realmente me chamou a atenção. Não chame a ninguém de Pai do céu. Para falar a verdade, quando eu estou lendo algum artigo sobre o assunto e vejo a palavra padre antes do nome de alguém, eu sequer leio, eu pulo isso. Isso, então, é um grande sinal de que o sacerdócio do papado é completamente ilegítimo. Porque ninguém que entende a Bíblia, que entende a magnitude de chamar alguém de pai espiritual aqui na Terra, jamais poderia chamar alguém de pai, claro, em um senso espiritual. Mas quanto mais chamar alguém de Santo Padre? Não há ninguém bom e santo a não ser Deus. Então, ao utilizar o título Santo Padre, ele está se chamando literalmente de Deus. É a primeira linha da... Até mesmo os católicos deviam ver o problema disso. Essa é a primeira linha da oração dada por Jesus. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, ou seja, santo. Portanto, Santo Pai é exatamente do que eles o estão chamando. E veja, para aqueles que estão acostumados a chamá-los assim, nós não queremos ofendê-los. Essa não é o nosso objetivo aqui. Agora, se alguém se ofende por causa da verdade, isto é entre ela e Deus. Não tem a ver conosco. Então, o que estamos vendo aqui é que este conceito de separação entre igreja e o Estado surgiu totalmente do fato de o papado ter muito poder. Naquele sistema em que o Estado era unido à igreja, as pessoas não podiam ler, as pessoas não podiam escrever, não podiam entender a Bíblia por si mesmas, elas não podiam nem comprar uma Bíblia. Elas sofriam lavagem cerebral por meio dos sacerdotes, que as faziam crer que o Papa era Deus, e que as ensinavam princípios errados, doutrinas erradas que não estão na palavra de Deus. Agora, vamos ver o que outras pessoas passaram nessa coisa da religião forçada. Porque é exatamente isso que é a unificação entre igreja e Estado. Trata-se de princípios religiosos forçados. E nós temos exemplos disso na Bíblia. Nós vamos dar uma olhadinha bem rápida. Veja, por exemplo, os 3 amigos de Daniel, lá em Daniel capítulo 3. Eles se recusaram a se ajoelharem, a se prostrarem diante da imagem dourada de Nabucodonosor. E isso é quase palavra por palavra do Apocalipse 13, se você for lá olhar. Porque diz que foi criada uma grande imagem e que eles tinham que adorar a imagem, ou eles seriam mortos. É a mesma situação de tipo e antitipo que estamos vendo. Vemos o exemplo na Bíblia e que isso vai acontecer novamente. Não há nada de novo sob o sol. Tudo está se repetindo. E sabe, você está completamente certo. Não tem nada de novo debaixo do sol. E eu vejo muitos cristãos hoje que não têm o menor interesse de ler as suas Bíblias. Eles só querem ler o Novo Testamento. Para eles, o Antigo Testamento é passado, é coisa velha, é judaísmo. Fora de época. Isso, é um Deus bravo. Mas a verdade é que a Bíblia é uma história. Você não pode separar um testamento do outro. Então, os amigos de Daniel não se ajoelharem diante da estátua de ouro é realmente uma experiência muito importante para nós. Porque, como você disse, esse cenário vai acontecer conosco. Caso você tenha familiaridade com o sistema ocidental, imagine o presidente, o vice-presidente, o Congresso, todos os políticos, militares, toda aquela gente importante, todos esses, eles estavam todos reunidos ali. E somente 3 dentro de todos eles não se ajoelharam diante da estátua. E aqueles 3 sabiam muito bem que aquilo lhes custaria a vida. E os princípios deste evento serão exatamente aqueles que iremos enfrentar. Tudo bem, essa história aconteceu há alguns milhares de anos atrás, mas os princípios daquele evento são exatamente os mesmos. Havia uma adoração forçada, mas algumas pessoas que quiseram ser fiéis aos mandamentos de Deus rejeitaram aquela adoração espúria. E é exatamente isso que vai acontecer. Sim, temos a mesma coisa acontecendo no Apocalipse 7, Apocalipse 13, Apocalipse 14. Todos estes ligados falam sobre a mesma coisa, que temos um grupo de pessoas, se referindo aos 144 mil, que não vão se curvar e que estão dando a mesma mensagem. Essa mensagem dos 3 anjos dizendo, ei, não adore a besta, não siga o sistema, seja separado, e eles serão perseguidos por isso. E nós temos outros exemplos também. Por exemplo, Daniel, na cova dos leões. Ele foi basicamente condenado à morte, mas Deus o poupou. Mas ele foi sentenciado à morte por orar. Ele recusou-se a mudar qualquer um de seus hábitos. Ele continuou fazendo aquilo que fazia todos os dias, até mesmo depois que a lei foi alterada para culpar Daniel. Também temos o exemplo de Faraó, que tentou matar os judeus ao saírem do Egito para adorar a Deus. E sabemos também que esse sistema tentará matar o povo de Deus nos últimos dias, porque esta se mantém fiel na adoração a Deus. Ela não se ajoelha diante da imagem. Então perceba como a Bíblia está cheia de exemplos de coerção religiosa, seja por Nabucodonosor, ou no evento da Cova dos Leões pelo rei Dario, eu acho. Daniel, sim. E os judeus saindo do Egito. Então, em cada exemplo, nos mostra que o outro lado, seja o faraó, Nabucodonosor, seja lá quem for, estava fazendo a obra do diabo ao querer forçar a religião, a adoração às pessoas. E, por outro lado, Deus não age assim.
Deus deseja a obediência das pessoas não pela coerção, mas pelo amor e pela escolha delas. Muito bem, isso nos leva à próxima fase. Nós já sabemos como era o antigo sistema da Igreja-Estado, sabemos de onde isso veio, e não é da Bíblia, porque ela não apoia isso. Agora, veja, nós gostaríamos que as pessoas todas obedecessem aos 10 mandamentos. Seria maravilhoso se todos vivessem de acordo com isso. Mas a partir do momento que nós passarmos a forçar isso nas pessoas, aí estamos trabalhando para o diabo. Todos que estão assistindo isso deveriam compreender que é o elemento da coerção, da força, da imposição, que compele as consciências das pessoas a fazer aquilo que você quer, que é falar a linguagem do dragão. E é aí que, mesmo nos mandamentos, Deus fez uma distinção. Ele separou os 4 primeiros para Deus e os últimos 6 para o semelhante. E é por isso que no governo nós temos leis como: não podemos matar as pessoas, não podemos roubar as pessoas, temos todas essas leis e nós cumprimos, mas por que não cumprimos a lei de Deus? Por quê? Aquelas estão entre os nossos semelhantes. Mas as que são para Deus tem que ser algo que você tem que escolher individualmente. E a liberdade de escolha é, em parte, uma das razões pelas quais Jesus morreu. Ele morreu para também permitir que nós tivéssemos a liberdade de escolhê-lo, mas ele não força isso na gente. Apesar de ter morrido por você, ele quer que você aceite isso como um dom gratuito. Ele ainda nos permite escolher isso. O sacrifício de Jesus foi feito por causa do seu livre-arbítrio, para que você pudesse escolher. Veja, como Criador e Rei do Universo, ele poderia ter forçado Lúcifer a adorá-lo desde o início. Ele também poderia ter eliminado Lúcifer para que nada disso estivesse acontecendo, mas Deus não fez isso. E deveríamos respeitar a Deus por essa decisão, porque em face de todo o poder que ele tem, ele ainda escolhe dar a liberdade às criaturas de escolher. E por que não deveríamos dar ao outro essa liberdade? Agora estamos olhando para o sistema da nova ordem mundial. As coisas vão ser forçadas e serão forçadas pelo que a Bíblia diz ser, na verdade, 3 poderes principais. E você encontra isso em Apocalipse 16, caso queira checar. Sim, é muito importante que nós, como cristãos, compreendamos quem são essas 3 forças. Nós já vimos que haverá um sistema de adoração forçada, certo? Mas quem está por trás dele? Veja Apocalipse 16, 13. E vi 3 espíritos imundos como rãs, e nós falaremos com mais detalhes sobre isso em um outro podcast. Mas, continuando. Eu vi 3 espíritos imundos como rãs saírem da boca do dragão, Satanás, já sabemos, e da boca da besta, ou seja, do papado, e da boca do falso profeta, que acabamos de identificar, claro, sem dissecar e fazer uma exegese, acabamos de identificar que esse falso profeta é o protestantismo apostatado dos Estados Unidos. E o verso 14 continua: pois eles são espíritos de demônios. Então, Mackenzie, veja só, nós não estamos aqui detonando com o protestantismo americano ou mesmo o catolicismo. O que nós estamos tentando fazer é contar às pessoas exatamente o que a Bíblia diz, mas em uma maneira mais fácil de entendermos, porque muitas pessoas dizem não ter tempo para estudar a palavra. Mas veja como a Bíblia não poupa palavras para descrever essas coisas. Esses são espíritos de demônios. 100%. E isso não é conjectura. Isso não é apenas assumir que o Apocalipse pode parecer assustador e pode parecer complicado e difícil de entender. Mas se você apenas trabalhar devagar e esperançosamente em alguns episódios posteriores, podemos revelar alguns desses com ainda mais detalhes. Na verdade, estamos lançando um vídeo e talvez essa seja uma boa hora aqui para mencionar isso, que é sobre a América e a profecia. Apenas um pequeno vídeo realmente explicando simplesmente como a América está cumprindo a profecia. Portanto, fique de olho, se inscreva e, se isso for divulgado, você receberá a notificação, pois estamos quase terminando esse pequeno projeto. Mas quando você olha para esses símbolos, você simplesmente percorre a Bíblia e vê onde eles estão sendo usados. Então você pode entender os sapos, os espíritos, os animais, o falso profeta, todas essas coisas. E você pode estudar por si mesmo. Você só precisa da sua Bíblia,
uma concordância é útil porque você mesmo pode procurar as palavras e entendê-las completamente. Você não precisa de alguém que lhe diga que isso vem de uma pessoa. A Bíblia fala linha após linha. Devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali. Então aqui diz que vamos ter essas 3 pessoas que vão estar neste novo sistema de condução da ordem mundial e esses sapos que estão saindo, e diz no verso 14 que ele acabou de ler, pois esses são espíritos de demônios. Então isso é algo assustador, porque este não é o Espírito de Deus. E se vamos começar a ver espíritos de demônios aparecendo e fazendo coisas e fazendo milagres, não é a mesma América que estamos vendo neste momento ou que conhecemos quando foi fundada. Não. E eu gosto muito que a Bíblia nos dê tanto detalhe a respeito disso, para que a gente possa explorar o assunto. Então sabemos que essas 3 entidades são espíritos de demônios, mas o que esses espíritos farão exatamente quando se reunirem? Bem, de acordo com o verso 14 do capítulo 16 de Apocalipse, diz aqui que esses espíritos vão adiante aos reis da terra. E para quê? Para reuni-los. Isso é lindamente resumido. Isso é simples de entender. Nos diz exatamente qual é o objetivo deles, dessas 3 entidades. E eu peço que você se lembre de Apocalipse 17, verso 13. Muito bem, nós já vimos que esses 3 vão se unir e reunir todos os reis da terra e todo o planeta. E Apocalipse 17, 13 diz que depois disso, todos terão uma mente. O planeta todo vai pensar do mesmo jeito. Todo mundo do planeta vai ter o mesmo princípio, vai pensar da mesma maneira. E então darão todo o seu poder e força para a besta. E eu acho que vale a pena nós voltarmos para Apocalipse 13. Lembre-se do que diz esse capítulo. Diz que todo aquele que não adorar a imagem da besta seria morto. Você, por acaso, consegue imaginar, no mundo em que vivemos hoje, uma lei que mande que um pequeno grupo de pessoas sejam literalmente caçadas até a morte por crerem em alguma coisa e que todo o planeta vai concordar com isso? É exatamente o que diz a Bíblia. Não é à toa que muitas pessoas têm dificuldade para acreditar nisso. Mas o engraçado é que, quando olhamos para isso, temos isso como se fosse tão claro. E quase todos os capítulos do Apocalipse estão apontando para este exato evento, porque toda a Bíblia está levando ao culminar no final. E estamos muito perto do fim. Nós cremos. E nós temos esse novo sistema de ordem mundial. Ao longo de todos os capítulos, nós vemos isso chegando. Vemos que em Apocalipse 13, temos esses 3 poderes se unindo. O Apocalipse 14 é uma mensagem contra esses 3 poderes para não cair nessa armadilha. Apocalipse 15 é uma continuação de como todas essas coisas têm acontecido desde 1798 até hoje. E depois temos o 16, que fala sobre essa tríplice união destes poderes, o dragão, a besta e o falso profeta. E depois o 17 é exatamente a mesma coisa. E este tema está sendo tratado aqui como se você dissesse: como podemos acreditar que na América vamos andar por aí perseguindo pessoas e até tentando matá-las? Por quê? Por não seguir o sistema. Mas é preciso lembrar que eles estão condicionando as pessoas a entenderem essas pessoas de forma diferente. Essas pessoas serão vistas como pessoas perigosas, perigosas para a sociedade, perigosas para o mundo como um todo, para o coletivo. Então, não vai ser: são pessoas amigas e nós só queremos matá-las por diversão. Será colocado sob uma luz totalmente diferente. Porque nós temos... Agora, quando isso for mencionado em um capítulo separado, talvez eu mencione no mesmo capítulo, Apocalipse 16. Se refere às pragas que vão cair sobre o mundo. E vai haver destruição, vai haver coisas que estão acontecendo. E então eles vão pegar essas situações e dizer às pessoas que não querem seguir o sistema: essas coisas estão acontecendo por causa delas. Eles estão destruindo, eles estão causando essas coisas ruins, eles são os que pedem que todas essas pragas aconteçam. Se nos livrarmos deles, o céu na terra aconteceria. Esse é o plano de Satanás, esse é basicamente o plano. Que
Que o céu, na verdade, é aqui, que Deus está vindo aqui. Nós não vamos para o céu. O céu vai ser criado através deste novo sistema de ordem mundial, esse movimento ecumênico. E então, é exatamente isso que eles estão tentando fazer. Deus vai aparecer, Satanás vai aparecer como um anjo de luz. Talvez eu esteja me adiantando, mas vamos falar sobre isso em futuros podcasts. Mas essas são coisas muito importantes das quais nós precisamos falar. É importante ajudar as pessoas a compreenderem essas coisas. Lembre-se do que lemos naquela citação. Pouca gente vai acreditar naquilo que estamos dizendo. É muito difícil acreditar que a América vai rumar para esse caminho. Elas acham que isso é impossível. Mas a questão é que não apenas é possível, como vai acontecer. E a única maneira de nos prepararmos é entendermos de onde nós tiramos essa informação, porque ela também te diz como lidar com este cenário. Ela inclui uma mensagem de saúde, para manter a sua mente e corpo aptos para receber o Espírito de Deus. Contém a mensagem da vida no campo, que nos permitirá provermos para nós mesmos, com a graça de Deus, é claro, e também nos ajuda a compreendermos as profecias e a lei de Deus. Mas aquilo que une tudo isso é o amor de Deus, o amor de Jesus, porque Paulo diz que você pode saber todos os mistérios, todas as profecias, mas se você não tiver o amor, você não tem nada. Então, conforme falamos nessas coisas, não fique bravo, mas fique feliz por Jesus já estar voltando. Pergunte-se a si mesmo se você está pronto para encontrá-lo. Estaria eu pronto para mostrar ao mundo a minha fé? E esta fé exige de nós que amemos os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, que nos ameaçam. Este é um sinal do povo de Deus. Então, dito isso, eu gostaria de finalizar rapidamente, resumindo aquilo que dissemos hoje. Nós, basicamente, cobrimos esses três poderes, o dragão, a besta e o falso profeta. E nós focamos um pouco mais nessa questão do protestantismo americano apostatado. Mas eu acho que no próximo episódio podemos explicar um pouco melhor por que esse protestantismo americano é o falso profeta. Queremos ter certeza de que vocês entenderam que estas não são apenas nossas opiniões. São coisas que a Bíblia está realmente nos dizendo. E se você tiver perguntas, por favor, nos pergunte. E veremos se podemos tentar incorporar algumas dessas perguntas e comentários nos próximos episódios. Com certeza. E eu gostaria de deixar com vocês um parágrafo que resume bem essa ideia. Porque o objetivo número 1 do falso profeta é criar uma imagem para que ele possa forçar a marca. Então, vamos ler esta citação do Espírito de Profecia, do livro O Grande Conflito, página 443. Para que os Estados Unidos da América formem uma imagem da besta, o poder religioso precisa controlar de tal maneira o governo civil, de forma que a autoridade do Estado seja também empregada para que a Igreja atinja os seus objetivos. Então veja, aqui está dizendo que o falso profeta, que vai falar coisas macias... Eu gostei do ponto do Mackenzie. Esses pastores, esses sacerdotes, padres, eles vão falar coisas bonitas dos púlpitos deles. As pessoas têm a tendência de não querer ouvir a verdade. Isso deixa-as despreparadas. E é justamente aí que Satanás aparecerá como sendo o falso Cristo, e ele estará pronto para perseguir o remanescente. Então, esses pastores e padres não ajudaram as pessoas a entenderem as coisas. Elas vão entrar nesse trem acreditando que eles estão falando a verdade, mas nós não podemos acreditar em nossos olhos, não podemos acreditar em nossos corações. A verdade está na palavra de Deus, na Bíblia. Então, precisamos preparar as pessoas para este cenário. Elas têm que saber que o poder religioso vai tentar controlar o governo civil. Então, Mackenzie, nós não temos uma bola de cristal aqui. Não estamos com a pretensão de sermos videntes. Não, nós estamos apenas interpretando a Bíblia, alertando a todos que em breve o governo americano se aliará ao poder da Igreja, que eventualmente controlará o governo civil. E ainda de acordo com a Bíblia, isso nos levará à marca da besta. E assim você pode provar a Bíblia, porque você pode ver que é isso que a Bíblia está predizendo. Então fique de olho.
E você verá estes comentários, estas declarações, estas coisas entrando em jogo. A igreja e o Estado não sendo separados, eles estão se unindo. E então você saberá que esses esforços estarão chegando em breve. E que as pessoas estejam cientes, você precisa estar ciente. Para que você possa ter certeza de que está pronto para esses tempos, porque Deus se certifica de que Ele nos avisa antes do tempo. Para estarmos prontos e não sermos pegos como um ladrão na noite. Isso é para as pessoas que não estão estudando e atentando à palavra. Portanto, se certifique de que você está lendo e estudando, porque é mais importante. Não é apenas um livro de histórias. Isso não é apenas uma boa leitura que lhe dá algumas ideias para o dia. Isso é informação real para agora mesmo, para a história real, coisas futuras que vão acontecer em breve. E não acreditem na gente. Acredite na Bíblia. Eclesiastes 1:9 diz: aquilo que aconteceu no passado acontecerá de novo. Aquilo que foi feito será feito novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, estamos simplesmente apontando para a história e dizendo que, segundo a Bíblia, ela vai se repetir. Precisamos compreender quem são os jogadores deste cenário, pois ele está acontecendo e nós precisamos nos preparar. Então, não perca o nosso próximo episódio, pois nós vamos falar ainda mais a respeito do que vai acontecer nos Estados Unidos. Nós queremos dar essa oportunidade às pessoas de terem uma fundação firme em Cristo e não em areia. E parte disso é compreender com fé que essa unificação entre igreja e Estado vai acontecer. Diga isso às pessoas sem hesitação. Você pode fazer parte desse trabalho. O Mackenzie e eu estamos aqui dando essa informação a você porque essa informação nos ajudou. Então queremos que ajude também os nossos irmãos e irmãs que nos assistem. E ainda que você não acredite nisso, nós esperamos estar plantando uma semente em seu coração para que você estude, para que você pesquise a Bíblia, pesquise a história e que o Espírito Santo possa guiá-lo e conduzi-lo nessa jornada. Deus promete estar ao seu lado. E certifique-se de que você curtiu, compartilhou e assinou. E fique de olho no próximo episódio. Tentaremos colocar alguns dos links que nos referimos na descrição, para que você possa conferir e obter um pouco mais de clareza sobre algumas das coisas que mencionamos. E, como o Matt estava dizendo anteriormente, em nosso site, adtv.watch. Agora você pode ver os vídeos, passar pelo nosso podcast, e você pode, na verdade, colocar marcadores e salvá-los. Então, se você tiver perguntas sobre certas partes que você quer estudar mais tarde, basta colocar um marcador de página lá, e então ele o levará de volta ao lugar certo e você poderá compartilhar esses clipes com seus amigos, sua família, e estudá-lo em vez de apenas ouvi-los, pois você precisa comparar estas coisas com a Bíblia por si mesmo. É realmente uma ferramenta muito poderosa. Crie uma conta, é de graça. Nós construímos essas ferramentas para que as pessoas aprendam mais sobre Cristo, para que tenham fé em Deus quando tudo isso acontecer. Muito obrigado, Mackenzie. É sempre uma bênção e um grande prazer fazer esses programas com você. Estou ansioso pelo próximo programa. Ok, obrigado e obrigado por nos assistir. Até a próxima.